Dos sólidos apresentados, associa a letra que o representa à sua classificação. Em baixo. Vamos começar com os poliedros. E agora, não poliedros. O que é que distingue os poliedros dos não poliedros? O tipo de faces. Faces planas são poliedros. Quando tem alguma das faces que não seja plana, não é poliedro. Vamos aqui em baixo ver a definição. Temos então aqui os poliedros. Um poliedro é um sólido geométrico limitado por faces planas. Então temos aqui, todas as faces são como espelhos, são planos, ou como o chão, um livro. Faces planas. Não poliedros têm superfícies, é limitado por superfícies curvas. Portanto, como está aqui, o cilindro, superfícies curvas, não são planas. Vamos então distinguir aqui em cima o tipo de faces, cada sólido em cima. Este tem faces planas, todas. Então, agora ponho aqui A, faces planas, B, curva, curva, planas, curvas, planas, e tem aqui uma superfície curva. Não poliedros são então os restantes com superfícies curvas. C, D, F, H. Vamos então ver o próximo ponto. E agora é para identificar os prismas. Os prismas, o que é que têm os prismas? São poliedros. Assim já dá para ver. São poliedros com duas faces geometricamente iguais e contidos em planos paralelas. Vamos ver então aqui a definição em baixo. Aqui está. Faces poligonais geometricamente iguais. Então, as faces são geometricamente iguais, pertencentes a planos estritamente paralelos, que são as bases do prisma. Portanto, temos aqui as bases do prisma, esta base aqui, com aqui de baixo, são geometricamente iguais, ângulos, lados, bases iguais. Aqui são dois pentágonos, portanto chama-se prisma pentagonal. Bases iguais, pode estar ou pode não estar inclinado, desde que as bases sejam iguais. Se estiver inclinado é oblíquo. Portanto, temos então aqui, são poliedros com bases iguais, claro, e paralelas. Portanto, esta é paralelo a esta. Estão contidos em planos que não se intersetam. Vamos então ver aqui em cima. Aqui tem duas bases, elas são paralelas. Então vamos pôr aqui um A. Aqui não tem aqui base nenhuma. Aqui tem duas bases e são paralelas, mas isto não é um poliedro, está bem? Portanto, tem que ser um poliedro, tem que ter faces planas. Aqui não tem faces planas. Aqui também não é poliedro, não conta. Não tem bases, não tem. Aqui tem duas bases, não é? São paralelas, mas o que é que falta? São diferentes.
Aqui em cima é um quadrado pequeno, aqui é um quadrado grande. Elas têm que ser geometricamente iguais. E aqui não é nenhum prisma. Tem face curva, não é poliedro. Vamos então continuar. A resposta aqui é só o A. É o único prisma que aqui está. Vamos então classificar aqui as pirâmides. Exatamente, as pirâmides, tal como as pirâmides do Egito, acabam num bico, ou seja, os lados são unidos aqui a um vértice, com uma face lateral que é um triângulo. Portanto, as faces laterais aqui são triângulos, todas. Vamos lá então abaixo ver. Repare aqui também acaba num bico. Só que aqui a face lateral é curva, isto não é poliedro. Os prismas são poliedros, as faces laterais são planas e vão aqui culminar aqui num vértice, num bico, num ponto. Vamos lá em baixo ver a definição. Uma pirâmide é um poliedro com uma face poligonal, base da pirâmide, cujos lados são unidos a um ponto, vértice da pirâmide. Portanto, os lados da base são unidos aqui a um ponto, vértice da pirâmide, pertencente a um plano distinto que contém a base. O que é que isto quer dizer? É que o vértice tem que estar separado da base, tem que estar aqui em cima. Não podemos pôr aqui um vértice no plano da base, não ficamos com sólido nenhum. Portanto, um vértice separado aqui em cima e aqui as faces são triângulos, as faces laterais. Os triângulos resultantes da união dos lados da base ao vértice são faces laterais da pirâmide, já tinha referido. Uma pirâmide regular é uma pirâmide reta, cuja base é um polígono regular. Temos aqui um exemplo de uma pirâmide regular. A base é um polígono regular. O que é um polígono regular? Um polígono com os lados todos iguais, lados e ângulos. Os lados e ângulos todos com o mesmo comprimento. É um polígono regular, logo a pirâmide também se vai chamar regular. Atenção que as arestas laterais também têm de ser iguais. Portanto, as arestas laterais têm que ser triângulos iguais tudo à volta. Portanto, arestas laterais todas iguais e base polígono regular. Ok? Temos então uma pirâmide regular. Aqui o nome aqui do meio, se é pentagonal, depende da base, que é um pentágono, é pentagonal. Se for triângulo, se fosse um triângulo, é prisma triangular. Quadrado, quadrangular. Vamos ver então aqui em cima. A resposta já está dada. Esta e esta. Estas duas, B e E. Portanto, falta então ver os cilindros. Temos aqui um típico cilindro, composto por duas faces circulares, geometricamente iguais e paralelas, contidas em planos paralelos, que não se intersetam. Este plano aqui em cima contém a base, a de cima, não interseta, nunca vai alcançar o plano contém a base de baixo. São planos paralelos, está bem? E aqui uma face curva, isto é um não poliedro, está bem? Vamos ver aqui em baixo a definição. Aqui fazer a leitura da definição. É um não poliedro, portanto tem face curva, com duas faces circulares iguais, pertencentes a planos estritamente paralelos, que são as bases. Portanto, bases são circulares, são círculos, unidas por uma superfície curva. Aqui, lateralmente, uma superfície curva. Tem aqui mais, fala sobre o eixo do cilindro, o eixo do cilindro que une aqui estes dois centros das bases, os centros da circunferência. Temos aqui o eixo do cilindro. Portanto, se este eixo
estiver inclinado, suponhamos que este eixo está assim, portanto vamos ter aqui um cilindro oblíquo, tal como mostra aqui. Portanto, se o eixo fizer um ângulo de 90 graus com a base, portanto temos aqui a altura do cilindro. Portanto, o eixo une as duas bases aqui pelo centro. Depois, aqui nesta superfície lateral, temos a geratriz do cilindro. Portanto, se nós rodarmos aqui a geratriz à volta, vai formar o cilindro. A geratriz é paralela ao eixo do cilindro. Portanto, é contida numa reta paralela à reta que contém o eixo do cilindro. Retas paralelas. E acho que o essencial está dito. Portanto, é reto se aqui fizer um ângulo de 90 graus. Se o eixo do cilindro fizer um ângulo de 90 graus. E é oblíquo, se for desta forma. Portanto, o eixo do cilindro não forma um ângulo de 90 graus com a base. Vamos então lá em cima identificar os cilindros. Portanto, temos aqui o cilindro. Portanto, essencialmente, bases geometricamente iguais, circulares, geometricamente iguais e paralelas, contidos em planos paralelos. Temos então o C e o H. Este é oblíquo, este é reto. E por fim, vamos então aos cones. Aqui não se vê as letras, é A, B, C, D. O cone, toda a gente identifica como sendo este sólido geométrico, semelhante à base do gelado. O cone tem um vértice, certo? Superfície curva, base circular unida à superfície, ao vértice, este ponto aqui. Portanto, a base unida aqui ao vértice. Vamos então ver mais características sobre o cone, ler as definições. Vamos lá então. Portanto, um cone é um não poliedro, tem aqui a superfície curva, lateral curva, com base circular, base um círculo. Os pontos de circunferência que definem são unidos a um ponto P, vértice do cone. Portanto, cada ponto de circunferência aqui que define a base, cada um dos pontos, podemos unir aqui ao vértice do cone, cada um dos pontos, portanto são infinitos, acabará por formar aqui a superfície lateral, certo? Portanto, mais que não pertence ao plano que contém a base. Não pertence, este vértice aqui não pertence a este plano. Não fazia sentido pertencer a este plano. Está aqui, fica aqui em cima. Eixo do cone. Vamos ver aqui o que é o eixo do cone. Quando se fala em eixo do cone, basicamente temos aqui, portanto, este será um cone reto. Portanto, porquê? Porque este eixo, isto chama-se o eixo do cone, este eixo que une o centro da base, o centro da circunferência, ao vértice. Portanto, quando este eixo aqui faz o ângulo reto com a base, ou seja, faz o ângulo reto com o raio, este ângulo aqui é reto, se ele for reto, temos um cone reto. Portanto, se o ângulo, vamos aqui ver aqui deste lado, portanto, aqui o ângulo, se não for 90 graus, portanto, será um cone oblíquo. Portanto, não é perpendicular aqui à base. Portanto, seria reto se fosse perpendicular à base. Geratriz do cone. A geratriz do cone é quando faço a união entre um ponto da circunferência com o vértice, faço a união, fico com a geratriz do cone. Se eu rodar aqui, se eu fizer uma rotação aqui com esta geratriz, acabo por formar todo o cone. Portanto, estão aqui a ver este triângulo, aqui está. Aqui a ver este triângulo aqui, certo? Portanto, se eu rodar este triângulo à volta, dar uma volta completa, esta geratriz vai acabar por passar por todos os pontos
da superfície do cone, superfície lateral. Vai acabar por formar o cone. Se isto fosse uma máquina, mais superfície lateral do cone, é uma superfície curva, já vimos. É reto se fizer aqui um ângulo reto, se o eixo fizer um ângulo reto, é oblíquo se este ângulo não tiver 90 graus. Vamos então assinalar o cone. Portanto, o cone é aqui o F. Porque é que este aqui não é um cone? Porque não tem o vértice. Tem que ter aqui um vértice. Tem que acabar num bico. Portanto, acho que o essencial está